Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é David Pereira, eu estou professor no Departamento de Transportes da Universidade Federal de Santa Maria, dando aula no curso de Engenharia Civil do Centro de Tecnologia, e essa é a disciplina TRP 1001, Infraestrutura de Transportes. E o conteúdo da videoaula de hoje irá tratar de pavimentos de concreto, à semelhança da última videoaula, porém nosso enfoque será o dimensionamento estrutural desse tipo de alternativa de pavimentação. Na aula de hoje, nós teremos algumas referências básicas, entre elas o livro do professor José Tadeu Balbo, que já foi demonstrado para vocês na última aula. E a gente tem ainda duas publicações super importantes, que é a ET 97, do Márcio Pita, engenheiro da BCP, que editou e fez quase que uma tradução do método da PCA 1984, da Portland Cement Association americana, que tem a sua última versão dessa metodologia de 84. E o Manual de Pavimentos Rígidos, uma publicação do IPR 714, do DENIT, da onde eu tirei boa parte das figuras e ábacos de dimensionamento necessários para essa metodologia. De tal sorte que o material que eu disponibilizarei para vocês, e vocês podem pegar esse manual de pavimentos gratuitamente no site do DENIT, tá bom? Então vamos ao conteúdo em si. Então esse é o manual, correto? Se vocês procurarem na internet IPR 714, vocês vão ser direcionados para a página do DENIT, onde tem o IPR, que é o Instituto de Pesquisas Rodoviárias, e lá vocês vão encontrar esse manual de pavimentos rígidos, tá bom? E esse manual ele foi desenvolvido com base no método da PCA 1984, que é a ET 97 também. O nosso foco vai ser o dimensionamento de pavimentos de concreto em placas cerradas, conforme nós tínhamos visto na videoaula anterior, e que possui obrigatoriamente a presença das barras de transferência. Esse vai ser o nosso objetivo, inclusive, da próxima videoaula, em que nós vamos tratar de um exemplo prático de dimensionamento. Muito embora esse próprio método, sobretudo o manual do DENIT, ele também explica e coloca informações necessárias ao dimensionamento de placas sem as barras de transferência, o que não é comum mais nos dias de hoje, certo? Eu posso garantir que todos os pavimentos que foram executados talvez nos últimos 10, 15 anos em concreto, com placas cerradas, eles eram dotados de barras de transferência. Bom, toda a parte conceitual se encontra naquele primeiro vídeo. Esse segundo vídeo é mais específico de demonstração de como fazer efetivamente o dimensionamento dos pavimentos de concreto com essa característica da existência da barra de transferência, conforme preconizado pelo método da PCA 1984. Bom, o primeiro detalhe importante é como a gente vai determinar qual é a condição de rigidez daquela estrutura que vai suportar a placa, que, como nós vimos, segue o modelo de Winkler, que assume como todo o sistema de apoio da base como sendo um sistema de molas. E a constante elástica da mola é definida pelo K, que em campo pode ser obtido a partir do ensaio de carga em placa, conforme nós já vimos na videoaula anterior. Existem algumas correlações desses casinhos, sobretudo em relação ao subleito,
em função do tipo de solo que a gente tem. Essa tabela foi tirada do manual do DENIT. Então, em função do tipo de solo, a gente pode ter uma expectativa do que se esperar de coeficiente de recalque ou módulo de reação do sistema de apoio, que é o termo mais adequado, inclusive sugerido, né, que nós empreguemos a partir do livro do professor Balbo de 2009. É o livro do professor Balbo. Existe uma outra correlação também, que é em função do CBR do subleito. Então, se eu souber qual é o CBR do subleito, existe um ábaco, por exemplo, 10, CBR igual a 10, eu chego até essa curva, desço e eu vou ter mais ou menos algo em torno de 55 megapascal por metro, como K esperado para esse subleito, correto? Essa é uma forma bastante efetiva, assim, e uma vez que a gente precisa fazer essas determinações numa fase anterior à própria execução do pavimento, muitas vezes a gente não tem essa informação no momento de se executar o pavimento. Ninguém fez o ensaio de carga em placa lá no campo. Geralmente a gente faz ensaios na fase de anteprojeto e projeto básico, a gente faz os ensaios mais comuns. Entre eles, nós temos as curvas de compactação e o CBR do subleito. Com base nessas informações, então é possível, e a gente usa esse ábaco também constante, todos os ábacos e tabelas que eu mostrar a vocês, salvo quando eu fizer algum comentário, eles são advindos lá do material do DENIT, daquele manual de pavimentos rígidos do DENIT, IPR 714. Essa é uma tabelinha que eu trouxe para vocês da ET 97. Nessa tabelinha, então, fica mais fácil da gente ter esses valores. Então, por exemplo, um CBR igual a 5%, tenho associado a ele um K de 34 megapascal por metro. E essa correlação aqui que a gente vai utilizar na hora de dimensionar o nosso pavimento. O que acontece muitas vezes é que o nosso pavimento ele vai ser utilizado com mais camadas ou materiais existentes entre o subleito e a placa de concreto. Então nós vamos ter inúmeros materiais que eventualmente serão colocados. Nós temos como materiais passíveis de emprego, né, materiais de granulometria fechada ou aberta, mas sobretudo com materiais granulares. E nós também podemos utilizar materiais tratados com cimento ou com outros aditivos, como asfalto e pozolana. Os mais recorrentes, os materiais mais empregados, mais comumente empregados na constituição estrutural de um pavimento de concreto, são os materiais granulares, porque permitem uma certa drenagem em toda a camada, todo o pavimento tem que ter ao menos uma estrutura, uma camada drenante, e os materiais cimentados, uma vez que os pavimentos de concreto geralmente são alternativas viáveis com grande volume de tráfego bastante pesado. Consequentemente, a gente precisa aumentar a robustez estrutural desse pavimento, e isso a gente consegue de uma maneira mais fácil a partir de emprego de materiais cimentados. Então a gente tem solo cimento, solo melhorado com cimento, brita graduada tratada com cimento e concreto rolado. Esses são os mais comuns, tá? Um detalhe importante também que a gente tem que levar em consideração, e é um detalhe que infelizmente ainda está presente tanto no manual do DENIT quanto na ET 97, é que no passado, ao se tentar colocar o pavimento de concreto como uma alternativa importante à pavimentação, o pessoal costumava colocar que os pavimentos de concreto eles demandariam menos camadas estruturais para sua composição. E eles falavam que a camada de base servia que a camada de placa, a placa de concreto, servia como uma camada de revestimento e como base do pavimento.
demandando apenas uma subbase e o próprio subleito ou um eventual reforço. Isso, conforme vocês viram até naquele projeto que eu mostrei na primeira videoaula, do contorno do Rodoanel de São Paulo, nós tínhamos lá, inclusive, reforço do subleito, uma subbase granular, uma base em CCR e depois a placa. Então, isso não é de todo verdadeiro, de tal sorte que sempre que vocês lerem nesses materiais do DENIT ou mesmo na ET97, a palavra subbase, interpretem como sendo um material. E eu vou explicar isso daqui a pouco de uma maneira mais apropriada. Bom, em relação aos materiais passíveis de emprego, então, os mais comuns em termos de materiais cimentados, né, os estabilizados, além dos materiais granulares, são só o cimento, que tem suas espessuras usuais entre 10 e 20 centímetros, assim como a brita graduada tratada com cimento, certo? Aqui nós temos alguns parâmetros de referência em termos de resistência mecânica e consumo mínimo de cimento requerido para essas condições. O concreto compactado com rolo, que talvez nos últimos 15, 20 anos tenha sido muito mais empregado do que os demais anteriores. E o solo melhorado com cimento, essa sim é uma condição de utilização ainda pouco efetiva, assim, no que diz respeito a pavimentos de concreto. Isso hoje em dia a gente não usa mais isso, talvez até para a gente utilize para tentar corrigir alguma deficiência, às vezes até de expansibilidade de solo. Mas para termos uma estrutura mais robusta para o pavimento de concreto, o que é mais comumente utilizado são os concretos, o CCR, concreto compactado com rolo, tá? O que antigamente era chamado de concreto pobre. Não é o melhor termo. As seções transversais desses pavimentos, quer seja com a utilização de bases granulares ou materiais granulares e materiais cimentados, é praticamente a mesma. Um fato importante que eu trago nessas ilustrações que estão no DENIT é de tentar, de qualquer forma, não casar ou não deixar no mesmo alinhamento o final da placa de concreto com o final do CCR ou da base granular. A gente tem que ter um certo deslocamento, e esse deslocamento mínimo é 30 centímetros. Tá? Até para não criar uma descontinuidade estrutural muito grande, e isso, com o passar do tempo e a ação dos veículos sobre o acostamento, poderá trazer eventuais sobressaltos e impactos importantes na condição funcional e de segurança, mais especificamente, também dessas estruturas viárias. Então, a gente tenta fazer essa plataforma com uma base alongando-se 30 centímetros para cada lado da plataforma em relação à faixa de rolagem das placas de concreto. Então, pessoal, o módulo de reação do sistema de apoio, na prática, ele deve ser constituído, porque nós não vamos ter as placas sendo executadas diretamente sobre o subleito. Então, existem, conforme eu mencionei, alguns materiais passíveis de emprego entre o subleito e a placa de concreto. Entre eles, nós temos os granulares e os materiais cimentados. Conforme eu havia mencionado para vocês, nesse ábaco constante no método do DENIT, né, nas publicações do DENIT, nós temos aqui o K no topo da subbase. Na prática, não é o K no topo da subbase, certo? Nesse caso, subbase granular, conforme indicado aqui. É o K no topo da camada granular. Essa camada granular pode estar na subbase ou ela pode estar, eventualmente, na própria base. Tá? E como é que a gente chega a esse valor aqui? A gente chega a esse valor quando a gente tem o valor de suporte do subleito. Se esse material aqui é subbase, esse material aqui pode ser considerado efetivamente como subleito. Mas se eu tivesse um caso de um reforço, na prática, o como eu tenho que ler essa informação que está aqui é da seguinte forma.
a partir desse material colocado aqui, que vai me gerar um valor de K, qual seria o valor de K sobre uma determinada espessura de material granular. As espessuras desse material granular eu encontro nessas linhas do ábaco, certo? Então, vamos imaginar que eu tenha abaixo do material granular, que tem 10 centímetros, por exemplo, eu tenha um K de 11. Então, o K de 11, o CDR de 11, desculpa, um CDR de 11, eu chego até aqui, espessura de material granular 10 centímetros, vai me corresponder a esse valor aqui de K sobre o material granular de 10 centímetros. Vai dar algo próximo a 62,5, 65, 62,5 megapascal por metro. Tá? E um outro detalhe importante, que não está aqui, mas que está numa série de tabelas existentes na ET 97, é que ele comenta que isso aqui é o aumento do K no topo da subbase. É pior ainda, porque dá a ideia da gente ter que incrementar esse valor de 62,5 a um valor já existente, quando na prática esse aqui já é o valor do que ser esperado do K no topo de uma camada granular de 10 centímetros que foi assentada sobre um material cujo subleito era 11%. Melhor ainda será se a gente começar a entender esse processo um pouco diferente, que é como eu coloco de fato aqui para vocês. Tá? Eu vou empregar um material que é camada granular, certo? Vou escolher qual vai ser a espessura dessa camada granular. Vamos imaginar que seja 15. Eu quero saber qual vai ser o novo K sobre esses 15 centímetros. Primeiro, eu tenho que saber qual é o K que eu tenho imediatamente abaixo da camada granular. Independente se eu ir abaixo dessa camada granular, eu tenha um subleito, um reforço do subleito e eventualmente até uma subbase. O que importa para mim é o que eu tenho embaixo. Sabendo o que eu tenho embaixo, qual é a espessura desse novo material e que tipo de material é, eu tenho qual é o K nessa camada posterior. Isso tudo vai ficar muito mais fácil de ser compreendido a partir de um exemplo prático, mas é importante fazer essa ressalva para vocês. Então aqui eu tenho os Ks esperados para diferentes espessuras de materiais granulares, brita graduada simples, portanto, geralmente é o que a gente usa em pavimentos de concreto, conhecendo-se qual é o K do sistema abaixo, o K do material que dá apoio a essa camada granular. Então aqui eu tenho os valores de K, aqui eu tenho o valor de CBR. CBR quando? Quando eu for trabalhar com o material granular assentado diretamente sobre o solo de fundação. Bom, então esse aqui é para material granular, certo? A mesma coisa, ou a mesma condição em termos gráficos, eu tenho para uma brita graduada tratada no cimento, BGTC, que a gente chama, certo? Para as diferentes espessuras. Se vocês vocês podem me perguntar o que vai acontecer se eu tiver 16 centímetros de espessura de BGTC. Bom, com 16 centímetros de espessura eu vou ter que fazer uma interpolação linear entre dois valores aqui que vocês vão obter. Obviamente que essas interpolações a gente faz ela linearmente, mas na prática ela não é linear, conforme vocês podem ver nesses ábacos, né? Ela não é perfeitamente linear, né? Ela tem uma certa curvatura. Esse aqui é o ábaco que nos apresenta os valores de K no topo de uma camada de solo-cimento. Tá? Se vocês pegarem sempre como referência um determinado valor, em termos de K, para uma mesma espessura, vocês vão perceber que os materiais vão me dar um K acima desse material de mesma espessura diferente. Então, se eu pegar, por exemplo, 50, o K da camada imediatamente abaixo do solo-cimento, 50, 10 centímetros de solo-cimento, vai me dar algo próximo de 120, 125 para solo-cimento, o K sobre essa camada.
Se eu pegasse os mesmos 50 para uma camada de BGTC, ó, 50 vai dar algo próximo a 90. Então isso tudo vai depender do tipo de material que eu estiver trabalhando. No caso da brita graduada simples, ó, 50, chego aqui, chego àqueles meus valores próximos de 52,5, que era o que a gente tinha, tá? E aqui o CCR, ó, os mesmos 50 para o CCR, para 10 centímetros de espessura desse material, vai dar algo próximo de 145 megapascal por metro. Então, por que esse K vai sendo maior da forma com que eu venho explicitando para vocês? Porque eu estou trabalhando com rigidezes maiores. E à medida que essa rigidez é maior, eu preciso aplicar uma carga maior naquele ensaio de carga em placa para provocar a mesma deformabilidade. E isso significa, em linhas gerais, que eu tenho uma estrutura mais rígida. E se essa estrutura for mais rígida, pressupõe-se, por uma mesma condição de tráfego, uma necessidade de espessura menor de placa de concreto, uma vez que os esforços gerados pelo tráfego serão aliviados nessas placas. Quanto menor for a constante elástica da mola, que determina esse sistema de apoio para a placa, significa que essa placa vai sofrer grandes deformações por uma mesma condição de tráfego, e essas grandes deformações provocarão na placa tensões maiores. Ora, se as tensões são maiores e eu estou preocupado com a vida-fadiga dessa placa, vai ser menor o número de solicitações do tráfego que irão gerar uma danificação acentuada e importante até a ruptura por fadiga desse meu material, especificamente tratando aqui é a placa de concreto, tá? Por fadiga. Então, já encaminhando esse assunto, nós temos então no método da PCA 84, ET 97 ou do DENIT 1984, né? Não esquecendo, nós temos dois mecanismos de ruptura, conforme nós já vimos também na primeira videoaula: fadiga e erosão. A erosão nós não vamos considerar, até porque, na grande maioria das vezes, sobretudo em rodovias, quando a gente utiliza pavimentos de concreto, é porque nós temos um tráfego bastante acentuado, e nessa condição é quase que uma mandatária a utilização de bases cimentadas. E com bases cimentadas a gente não precisa fazer a consideração desse critério de ruptura por erosão. Então nós vamos focar tanto aqui nessa videoaula, quanto no exemplo prático posterior, né, o mecanismo de ruptura dito pela degradação por fadiga. Esse vai ser o nosso objeto de estudo. Aqui a gente tem a curva da PCA 1984, né, que foi um estudo que incrementou alguns ensaios a mais para as condições mais atuais naquela época, 1984, do que o antecessor, que era de 1966, também realizado nos Estados Unidos pela PCA, né? Então vocês podem acompanhar, se tiverem algumas dúvidas, a videoaula anterior, que lá talvez eu tenha explicado um pouquinho melhor essas condições aí em que eles levaram ao desenvolvimento de um modelo de fadiga desses materiais. Certo? Bom, em termos da consideração do tráfego, é importante a gente fazer essa consideração, porque pressupõe-se um pavimento que eventualmente irá ser dimensionado, que tenha um tráfego, e esse tráfego deve ser considerado de uma forma. E em se tratando do método da PCA 84, a consideração do tráfego ela é completamente diferente que nós tínhamos visto até então na disciplina, quer seja para pavimentos asfálticos ou mesmo para pavimentos intertravados. Então, a primeira questão importante é que nós não vamos considerar o N como sendo o número de solicitações de um eixo padrão. Aqueles fatores de equivalência de carga para esse método da PCA 1984 e para o método constante no DENIT, não vamos levar em consideração.
o que não quer dizer que não existam outros métodos de dimensionamento que levem em consideração o tráfego para pavimentos de concreto, as solicitações equivalentes do eixo padrão. Mas no caso específico da metodologia preconizada pelo DENIT e pela ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, essa não é uma condição. N para nós não é mais, nesse caso específico de pavimentos, a nossa solicitação equiparável ou equivalente ao eixo padrão. N para nós aqui, nesse método específico, é o número de solicitações de uma determinada configuração geométrica e de carga de eixo, que vai produzir uma certa tensão de tração na flexão no concreto. Para essa tensão de tração na flexão no concreto, para uma determinada configuração única, geométrica e de carga de eixo, vai gerar uma certa tensão. E essa tensão, quanto maior for, menor vai ser o número de solicitações que o meu pavimento será capaz de suportar até romper por fadiga. Quando eu falo pavimento, obviamente que eu estou me relacionando, me dirigindo diretamente às placas de concreto, certo? Então, o que nós vamos ter que usar aqui é o que nós chamamos também de hipótese de Miner, em que nós vamos ter que pegar todos os perfis de cargas geométricas de eixos e cargas, colocar isso tudo numa planilha e levar em consideração individualmente o quanto cada uma dessas configurações de eixo e carga acaba degradando e contribuindo para um consumo da resistência à fadiga do pavimento. E o somatório total dessas degradações ou desse consumo de resistência à fadiga desse pavimento, ao final da vida útil dele, do período de projeto, ela não deve ser maior, obviamente, do que a capacidade que esse nosso pavimento tem em absorver esses esforços. Bom, um outro detalhe importante em relação ao carregamento é que nós precisamos investigar na placa de concreto, porque ela tem limites, então ela não é uma estrutura infinita, né? Ela pode ser infinita em termos de espessura, porque a gente considera que a espessura do subleito ela é infinita, mas em termos em planta, de comprimento e largura, ela tem fim. E ela tem dispositivos que trabalham nessas interfaces, nas bordas longitudinais e transversais também diferentes, e que são colocados no pavimento para finalidades diferentes, conforme nós já vimos na videoaula anterior, as barras de transferência e as barras de ligação. Bom, nessa condição em que nós estamos trabalhando com a PCA 84, nós estamos assumindo que as bordas transversais, as juntas transversais, são dotadas de barras de transferência. E nessa condição, pessoal, a posição crítica de carregamento dos eixos, no que diz respeito à degradação por fadiga, é quando o eixo trafega muito próximo à borda externa da placa, no centro da placa, mais ou menos como está a representação desse eixo tandem duplo. Então aqui é uma borda transversal, aqui é uma outra borda transversal, uma junta transversal, aqui a junta longitudinal é onde tem pontilhado aqui o acostamento. Então quando o veículo trafega mais ou menos rente à borda longitudinal externa, junto ao acostamento, essa, no meio da distância entre as juntas transversais, essa é a condição mais crítica que gera um esforço de tração na flexão mais crítico para o pavimento. E no que diz respeito à erosão, essa condição é quando o veículo trafega mais próximo da borda transversal. Mas não é o caso de nós considerarmos conforme eu já havia explicitado a todos vocês. Bom, tanto o DENIT quanto a PCA 84, como mais especificamente a IT 97 por parte da ABCP, ela estipula lá alguns coeficientes de segurança que podem ser colocados sobre as cargas. Esse é um fator de segurança aplicável à carga, em função da importância das vias, do tipo de pavimento que a gente vai dimensionar. Tá? Mas isso aqui é algo que é facultativo. Se a gente fizer um levantamento de tráfego
adequado, com algumas hipóteses bastante plenas e, eventualmente, inclusive fazendo pesagens amostrais, a nossa amostragem em termos de carga, por mais importante ou menos importante que venha a ser esse pavimento, fazendo essas premissas de uma maneira adequada e criteriosa, não há necessidade da gente implementar esses fatores de segurança atinentes às placas, às cargas, certo? Então, aqui vem, esse é um uso facultativo, inclusive na videoaula de exemplo prático, nós vamos desprezar essa consideração. O que seria isso? Então, vamos imaginar que a gente esteja trabalhando numa estrada ou via com moderada frequência de caminhões. É 1,1. Se eu estou assumindo uma carga do eixo simples de rodas duplas, por exemplo, lá que eu fiz a pesagem amostral e deu 100 kN ou 10 toneladas de força, eu vou aplicar um multiplicador de 1,1. E ao invés de considerar essa carga para uma determinada frequência de ocorrência desse eixo, eu vou considerar 11, ao invés de 10 toneladas, para essa configuração de eixo. E vou, a partir daí, fazer todos os cálculos conforme eu vou demonstrar daqui para frente para vocês. Um outro detalhe importante é que em todo o material há sempre a pergunta, no material, nos ábacos e tabelas para dimensionamento por essa metodologia, se o acostamento é ou não é em concreto. Isso é um aspecto importante. Por que ele é importante? Porque se o acostamento for em concreto, conforme aquele próprio vídeo do contorno do Rodoanel de São Paulo, né, os acostamentos eram em concreto. Se ele for em concreto, a borda entre o concreto, entre o pavimento, a faixa de rolagem e o acostamento, certo? Ela foi serrada. E ao ser serrada, introduziu-se as barras de ligação, certo? As barras de ligação não fazem transferência de carga alguma entre a pista e o acostamento. No entanto, quando a gente serra o concreto, né, enfraquecendo o concreto para criar de fato, essa descontinuidade entre uma placa e outra, onde a gente tem as barras de ligação e as barras de transferência, ocorre então uma indução dessa fissura. Isso vai acontecer transversalmente, conforme essa foto aqui ilustra, mas também pode acontecer, no caso de acostamento em concreto, longitudinalmente entre a faixa de rolagem e o acostamento. Nesse local, nós temos o que nós chamamos de aggregate interlock, que nada mais é do que um intertravamento entre os grãos existentes na massa de concreto que compõe a placa na faixa de rolagem e os agregados que compõem a placa no acostamento. Com essa condição, há uma certa transferência de carga, mas por atrito entre esses grãos. Não é pela barra de ligação, muito menos pela barra de transferência que inexiste nessa posição entre a faixa de rolagem e a placa do acostamento. As barras de transferência são colocadas apenas nas juntas transversais. E essa eficiência da ordem de 65%. 65% em linhas gerais, a gente pode dizer que o deslocamento da placa na faixa de rolagem, ela se transfere numa magnitude de 65% para a placa do acostamento. Tá? Então, isso faz essa certa transferência de carga, quando a gente tem acostamento em concreto, ela faz, uma vez que a gente tem, e eu já ilustrei para vocês, a condição crítica em termos de tensões na placa de concreto, é com o veículo tangenciando justamente essa borda livre aqui, longitudinal. Bom, nessa condição, quando eu não tenho o acostamento em concreto, eu tenho esforços maiores sendo acometidos na placa de concreto, da faixa de rolagem, do que no caso quando o meu acostamento também for composto
por concreto em função dessa certa transferência de carga que se dá a partir do intertravamento dos agregados presentes na placa da faixa de rolagem e na placa do acostamento. Então, isso é um aspecto importante, deve ser levado em consideração e a gente tem que estar bem atento na hora de dimensionar o pavimento. Outro aspecto importante é que, a rigor, a gente deveria dimensionar as barras de transferência. Não vou nem entrar mais no detalhe da funcionalidade das barras de transferência. Acontece que, na grande maioria das vezes, até no passado, por uma indisponibilidade de softwares que fossem capazes de calcular os esforços, sobretudo cortantes, que acometeriam essas barras, o que se passou a fazer era basicamente uma correlação entre a espessura requerida da placa de concreto e o diâmetro dessas barras de transferência. Então, na grande maioria das vezes, os nossos pavimentos de concreto necessitam espessuras de placas superiores a 20 centímetros. E a gente, então, tem ultimamente utilizado, quase que na grande maioria das vezes, 32 milímetros, de diâmetro dessas barras de transferência, que geralmente estão espaçados entre 30 e 40 centímetros umas das outras. Esse espaçamento que eu demonstro na imagem com o laser point, correto? Bom, essa é a condição mais recorrente. Também é bem comum aqui no Brasil a gente fazer essa distribuição uniforme ao longo de toda a extensão transversal, né, da placa de concreto. Em alguns países, essas barras de transferência elas se concentram mais na trilha de rodas, certo? Naquelas duas trilhas de rodas que a gente tem. Mas aqui no Brasil a gente faz essa distribuição mais uniforme. Tá? Bom, chega então a um ponto em que a gente precisa determinar as tensões equivalentes. Mas para vocês compreenderem melhor o que vem a ser as tensões equivalentes, antes eu preciso explicar mais ou menos qual é a forma com que nós vamos dimensionar nossos pavimentos por essa metodologia. Na prática, nós vamos ter lá uma condição de tráfego, uma condição de suporte do subleito, né? Porque é uma condição geotécnica do local onde a obra vai passar, e a partir daí, com base no feeling, com base na experiência e no know-how do projetista, nós vamos intuir, fazer um processo até interativo de erro e acerto, de uma estrutura de pavimento composta eventualmente por reforço, se for necessário. Na grande maioria das vezes a gente não bota reforço, mas bota subbase, base e placa de concreto, com materiais propriamente ditos. Então a gente já tem a experiência lá, mais ou menos sabe o que tem que botar de materiais, que tipos de materiais e algumas espessuras desses materiais. A gente precisa definir previamente a seção transversal do pavimento, inclusive a espessura da placa de concreto. Com base nesse meu know-how, nesse meu feeling, para aquela condição de tráfego e condição geotécnica de subleito, eu vou então fazer apenas uma verificação se essa minha estrutura de pavimento irá ou não suportar adequadamente o tráfego ao longo do período de projeto. Caso eu perceba, lá no final dessa verificação, que o meu pavimento não foi atendido de maneira adequada, ou seja, vou ter uma ruptura precoce por fadiga das placas de concreto, eu obrigatoriamente terei que fazer o quê? Reforçar a minha estrutura. Como é que eu posso reforçar a estrutura? Bom, nós vamos ver no estudo de caso da próxima videoaula, certo? Mas basicamente a gente tem que ou aumentar a espessura da placa de concreto, ou aumentar a rigidez da estrutura que me dá suporte à placa de concreto, eventualmente fazer as duas coisas, e eu posso também tentar mexer na resistência à fadiga do concreto, que no método, conforme nós vamos ver,
basicamente tem uma relação com a resistência à tração na flexão da placa de concreto, que usualmente nós utilizamos 4,5 megapascal de tração na flexão para o concreto que a gente confecciona a placa, certo? Esse é o mínimo requerido aqui no país, o que não quer dizer que a gente não possa trabalhar com resistências maiores. Obviamente que a gente tem uma questão de custo, a gente tem que analisar bem isso, e também questões construtivas, uma vez que consumos mais elevados para chegarmos a resistências à tração na flexão maiores do concreto, vão me causar alguns problemas ou alguns aspectos importantes sob o ponto de vista construtivo que deve ser considerado pelo projetista e pela empresa que vai executar o serviço. Bom, mas retomando então a essa transparência aqui. No que diz respeito às tensões equivalentes, essas tensões equivalentes podem ser interpretadas para vocês como um nível de esforço gerado por um tipo de eixo numa certa condição de pavimento. Se ele apresenta ou não apresenta acostamento em concreto e qual é o K do sistema de apoio, tá? Qual é o K do sistema de apoio? Não é o K do subleito, é o K da mola diretamente abaixo da minha placa. E para que a gente consiga determinar esses valores, eu ainda preciso saber qual é a espessura da placa que eu estou considerando. Então, vamos imaginar que eu supus que a minha estrutura lá, para aquela condição de tráfego e condição do subleito, eu precisaria de 20 centímetros de espessura de uma placa de concreto e que estaria assente a um sistema de camadas que tem, então, uma base granular, vamos imaginar, e uma subbase granular e uma base em CCR que me gerou 100 megapascal por metro de casinho de sistema de apoio. Então, nessa condição, para um eixo simples para nós é eixo simples de rodas simples ou eixo simples de rodas duplas, eu tenho para 20 centímetros 1,56. Esse é mais ou menos o nível de esforço gerado por essa configuração geométrica de eixo. Para essa espessura de 20 centímetros, né? E um K do sistema de apoio de 100 megapascal por metro. Observem que aqui não tem a carga associada a ele. Então é só uma magnitude, é só uma ideia de montante de tensão que será imposta ao pavimento por essa configuração geométrica específica. Tá? No caso de eixo tandem duplo, seria de 1,29. Observem, para a mesma espessura de placa, para o mesmo K do sistema de apoio, a gente já está percebendo que a magnitude do esforço de tração na flexão gerado pelos eixos múltiplos, tandem duplo, portanto, ele é inferior ao do eixo simples, quer seja de rodas simples ou de rodas duplas, correto? Observem que essa tabela é para o caso sem acostamento, eixo simples de rodas simples ou eixo simples de rodas duplas e eixo tandem duplo sem acostamento. O DENIT também tem outras tabelas. Nesse caso aqui, é para a mesma condição, só que para o eixo tandem triplo, sem acostamento em concreto. Então, se a gente for pegar lá os 20 e os 100, eu teria que fazer essa interpolação aqui. Eu teria algo entre 0,99 e 0,89, fazendo essa interpolação, para chegar no valor de 100 do casinho do sistema de apoio, só para trazer o mesmo valor referencial do exemplo anterior. Bom, então aqui eu deveria fazer uma interpolação linear. Outro detalhe importante que a gente consegue verificar já de antemão, que esse valor seria inferior ao que a gente já tinha verificado aqui para o eixo tandem duplo, né? Que seria 1,29. Então, em linhas gerais, a gente já começa a criar uma certa sensibilidade de que os eixos mais críticos em termos de degradação à fadiga da placa de concreto são os eixos simples de rodas simples e eixos simples de rodas duplas. Esses são os eixos mais severos sob o ponto de vista estrutural do pavimento em relação à fadiga, degradação por fadiga.
Observem agora que a gente já está trabalhando com acostamento em concreto, voltando agora para o eixo simples de rodas duplas e eixo simples de rodas duplas. Naquele mesmo caso hipotético que a gente tinha feito, ó, nós temos para 100 megapascal por metro, para o eixo simples de rodas duplas, 1,29. Para o eixo simples de rodas duplas, ou eixo simples de rodas simples. Quanto que era o valor que a gente tinha antes lá? Para 20 centímetros, eixo simples de rodas duplas, 1,56. Só estou reforçando o que eu já havia dito. Por que essas tensões equivalentes são menores? Porque a gente tem um acostamento em concreto. Nesse caso, a gente está pressupondo uma certa transferência de carga pelo imbricamento, pelo intertravamento dos grãos, o aggregate interlock, existente entre a borda longitudinal da placa da faixa de rolagem e o acostamento. O mesmo caso, se vocês fossem fazer essa análise comparativa, nessa tabela, para o caso do eixo tandem triplo com acostamento em concreto, certo? Com base nesses ábacos, nessa estrutura que a gente pré-dimensionou, com base na nossa ideia, no nosso feeling, no nosso know-how, a gente vai ter essas tensões equivalentes, certo? Essas tensões equivalentes, elas também podem ser obtidas de uma outra forma. No livro do professor Balbo, aqui está 2007, mas na prática é 2009, então vocês já vão receber o material com a correção dessa data. Em 2009, então, o professor Balbo, sustentado por um artigo que ele publicou em 2003, ele fez uma série de regressões matemáticas dessas combinações que vocês têm aqui, casinho e espessura da placa. Ele colocou isso de uma maneira adequada e criou um modelo que é capaz, ou que nos permite, calcular a tensão equivalente com base na espessura da placa de concreto e no casinho do sistema de apoio, certo? Essas constantes C1, C2 e C3 são constantes de regressão, certo? Essas constantes de regressão estão tabeladas aqui. Observem que o R quadrado que ele tinha era muito boa. Para um número de simulações que ele fez, ou um número que, com base, né, de interações e de matriz fatorial de combinações de casinho com espessuras bem grandes, né, 120 casos para cada tipo. Então aqui como é que a gente vai ler? Para os eixos simples, tem acostamento em concreto? Não. Então eu vou ter que pegar essa constante C1, esta constante C2 e essa constante C3, que eu aplico na fórmula, sabendo qual é a espessura da placa de concreto, qual é o valor do K, eu tenho qual é a tensão equivalente, certo? Eu já fiz alguns exercícios em relação a isso, montei uma tabelinha, tá? Só que eu coloquei lá algumas espessuras de placa de concreto, alguns valores que vão desde 50 megapascal por metro até 175 megapascal por metro, em termos de sistema de apoio, só para vocês terem uma condição de análise de sensibilidade, tanto para eixos simples de rodas duplas, tandem duplo e tandem triplo, certo? E o vermelhinho aqui é sem acostamento em concreto, e o verdinho para a mesma configuração de eixo, mas só que com o acostamento em concreto. Então, a partir dessas interações que eu fiz para vocês, fica evidente alguns pontos importantes, então, são passíveis de serem verificados a partir dessa rápida análise de sensibilidade, digamos assim. Quanto maior a espessura de concreto, para o mesmo casinho, menor vai sendo a tensão equivalente. Observem aqui, por exemplo, para o eixo simples de rodas duplas, ó, vai tendo um decréscimo. Para o mesmo casinho do sistema de apoio, aumentando a espessura, o que eu tenho? Menores esforços de tração na flexão acometendo a placa. Isso é óbvio, é nossa sensibilidade.
e isso também vai ter impacto depois em menor degradação à fadiga, né, à medida que aumenta a espessura. Isso é válido para todos os eixos, correto? Observe, todos os eixos ocorre essa mesma redução. Vocês podem trabalhar com patamares da ordem de 50 megapascal por metro até o máximo, a 175, máximo que eu simulei. Né? Então, nós temos sempre uma redução substancial das tensões equivalentes. Quanto maior o casinho do sistema de apoio, menor a tensão equivalente. Então, vamos pegar esse caso específico aqui, ó, de 200 milímetros de espessura de placa para o K de 50. Sem acostamento de concreto, o eixo simples de rodas duplas dava 1,73. Para a mesma condição, lá para um K agora de 175 megapascal por metro, eu tenho 1,37. 1,73 para 1,37. Então, quanto mais robusta, quanto mais rígida for a condição de suporte da placa, para uma mesma espessura de placa, menor vai ser a tensão equivalente. E se menor for a tensão equivalente, menor vai ser a velocidade de degradação por fadiga da minha placa de concreto. Espero que vocês estejam compreendendo essas questões. Isso vai ser importante depois na hora da gente efetivamente colocar em prática no dimensionamento estrutural do nosso pavimento. Bom, se eu pegar a mesma espessura da placa e o mesmo K do sistema de apoio, então uma mesma linha aqui na nossa tabela, certo? Obviamente que eu tenho que fazer essa análise com acostamento em concreto ou sem acostamento em concreto. O que eu vou observar é que as tensões equivalentes do eixo simples de rodas duplas são maiores que do eixo tandem duplo, que são, por sua vez, maior do que o eixo tandem triplo. Então, vamos pegar o vermelhinho aqui, vamos pegar um valor intermediário aqui, para um K de 100. Para um K de 100 e 250 milímetros a espessura da placa. Certo? Então, eu tenho aqui para o mesmo espessura de placa e mesmo K, para o eixo simples de rodas duplas sem acostamento 1,11, para o eixo tandem duplo 0,97 e para o eixo tandem triplo 0,73. Certo? Então, reforçando o que eu também já havia dito, quanto os eixos múltiplos, tandem duplo e tandem triplo, geram menores esforços críticos nas placas de concreto que os eixos simples, sobretudo o eixo simples de rodas duplas. Para uma mesma espessura de placa e o mesmo tipo de eixo, agora confrontando as tensões impostas com e sem acostamento em concreto, nós já observamos que sem acostamento em concreto, então, por exemplo, para um K de 75 megapascal, 250 milímetros de espessura de concreto, eixo simples de rodas duplas tem tensão equivalente sem acostamento em concreto de 1,17, com acostamento em concreto 0,98. Certo? Então, esses são detalhes importantes que podem parecer banais, mas são de suma importância para a compreensão mais completa do que do que afeta mais ou menos, né, dessa análise de sensibilidade na hora da gente dimensionar a nossa estrutura de pavimento. Bom, até agora a gente só falou em tensão equivalente, né? E essa tensão equivalente ela não levava em consideração ainda a carga dos eixos. Onde é que a carga vai ser levada em consideração? É óbvio que a carga vai exercer alguma diferença importante, impactante na vida fadiga dos nossos pavimentos. Então, isso vai ser levado em consideração quando nós utilizarmos esse ábaco para determinação do que está colocado aqui nessa escala bem da direita do ábaco, que são os números, que é o número admissível de repetições de carga. Portanto, então, pessoal, vamos imaginar que a gente tenha
nesse nosso ábaco, nesse meu, na minha escala bem da direita, o número de repetições de carga. Bom, admissíveis, certo? Vamos imaginar que eu tenha uma determinada carga de um eixo simples de roda simples. Vou imaginar a carga máxima legal do eixo simples de rodas duplas, que é 10 toneladas força. Então, eu vou nessa primeira escala que eu tenho bem à esquerda, pegando o lado das escalas, da graduação do lado esquerdo, que é esse aqui, que eu tenho esses números onde a ponteira está passando, 10 kN, certo? 10 toneladas força, que é a carga máxima legal do eixo simples de rodas duplas. Bom, eu até então só tinha determinado qual era a minha tensão equivalente do eixo simples de rodas duplas, do eixo tandem duplo e do eixo tandem triplo. Vou pegar a carga, a tensão equivalente do eixo simples de rodas duplas. Vamos imaginar lá que tenha sido 2,25. 2,25, beleza. Eu sei qual é o módulo de ruptura do meu concreto. Vamos imaginar que a gente esteja trabalhando com um concreto de 4,5 MPa. Ora, se 4,5 MPa é minha tensão de resistência à tração na flexão do concreto, e a tensão equivalente do eixo simples de rodas duplas foi 2,25, essa relação de tensão que o método de dimensionamento chama de fator de fadiga é 0,5. Eu vou pegar 0,5 nessa escala intermediária, nessa graduação aqui intermediária, mais central. Observe um detalhe importante. Essa escala ela tem ordem inversa. Aqui embaixo eu tenho o maior número, lá em cima eu tenho o menor número. E ela é uma escala logarítmica. Observem que ela não tem o mesmo passo. Daqui para cá ela cresceu 0,05, daqui para cá ela cresceu 0,1 e assim sucessivamente. Então vocês têm que se atentar a esse fato. Mas voltando ao nosso exemplo, o fator de fadiga é 0,5. Tenho esse ponto aqui. Eu vou até me arriscar, pessoal, arriscar aqui na tela para ver se a gente consegue alguma coisa em relação à identificação desses pontos. Então, o meu fator de fadiga aqui era 0,5. Observem lá onde eu estou riscando, certo? A minha carga era do eixo simples de rodas duplas, então eu tenho que pegar por esse lado aqui, ó, onde eu estou determinando e riscando, nesse lado da escala, tenho que pegar 10 kN. 10 kN está aqui a escala, certo? Na prática, o que eu quero saber? Eu quero saber quantas repetições de cargas do eixo simples de rodas duplas o meu pavimento será capaz de suportar nas condições em que eu estou simulando. Nas condições que ele me gerou uma certa tensão equivalente, que é a função da espessura da placa e do casinho do sistema de apoio. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha carga do eixo simples de rodas duplas e vou ligar com uma reta, obviamente que a minha reta não vai ficar boa, até o meu fator de fadiga. E uma vez que essa linha, que esses dois pontos são unidos por uma reta, eu vou prolongar essa reta, e agora eu não vou ter a esperança de fazer isso de uma maneira mais adequada, até chegar lá no meu terceiro eixo, que é o eixo do número de solicitações admissíveis. Quando ele encontrou lá, eu vou chegar a um número. Esse número, o que vai representar? Vai representar o número de solicitações que o meu pavimento será capaz de suportar até romper por fadiga dessa configuração de carga e eixo que gerou uma tensão equivalente de 2,25 megapascal.
considerando que o meu concreto tem resistência de 4,5, meu fator de fadiga então foi de 0,5. Essa configuração de carga específica era do eixo simples de rodas duplas de 10 kN. Isso significa dizer, se vocês acharem que isso aqui de fato é uma reta, certo? Se vocês forem legais comigo e entenderem isso aqui como uma reta, nós chegamos a algo próximo de 20 mil solicitações. Vamos imaginar se ao longo do período de projeto eu tivesse só esse eixo solicitando meu pavimento e ele fosse solicitar 10 mil vezes só o meu pavimento. Significaria que esse meu pavimento iria suportar adequadamente e eventualmente eu poderia até reduzir a robustez estrutural do meu pavimento para que eu tivesse uma compatibilidade maior entre a vida-fadiga esperada e o número de solicitações previstos para o meu pavimento. Agora, caso tudo isso vai ficar muito bem explicado no exemplo prático que a gente vai fazer. Então, não se preocupe se vocês não estiverem entendendo profundamente isso que eu estou comentando. Na videoaula, que vai ser da solução do exercício, isso vai ficar muito melhor explicado. Bom, agora o que acontece? Vamos imaginar que a minha previsão era de 40 mil solicitações desse eixo. Só desse eixo. Não vamos ter mais nenhum eixo solicitando pavimento. Significa que o meu pavimento vai romper precocemente, uma vez que ele só tem a capacidade de resistir 20 mil solicitações. Então, a rigor, se a gente não tiver crescimento do tráfego, na metade do período de projeto eu vou ter falência no meu pavimento, nesse caso hipotético, correto? Bom, outros detalhes importantes em relação a esse ábaco aqui. Se eu estiver trabalhando com eixo tandem duplo, a escala que eu devo levar em consideração para colocar a carga do eixo tandem duplo é a escala da direita, tá? Essa aqui é onde eu estou passando a minha ponteira. No caso, por fim, de eixo tandem triplo, eu tenho que fazer uma simplificação. Essa simplificação qual é? Eu pego a carga do eixo tandem triplo, vamos imaginar 24 toneladas, pego essa carga, divido por 3. 24 dividido por 3 dá 8 toneladas. E entro na escala do eixo simples. Então, eu entraria aqui nessa escala do 8 e faria o mesmo processo. Outro detalhe importante é que cada configuração geométrica de eixo tem uma tensão equivalente diferente. E essa tensão equivalente diferente vai gerar, por sua vez, um fator de fadiga também diferente. Então, quando vocês trocarem entre um eixo simples de roda simples ou dupla para um eixo tandem duplo ou tandem triplo, o fator de fadiga vai se alterar. Isso é importante vocês não esquecerem. E por fim, pessoal, a gente vai chegar à conclusão que o nosso pavimento foi bem dimensionado ou não naquele processo iterativo, naquela solução prévia que eu tinha dado, se o consumo de resistência à fadiga total for maior, menor ou igual a 100%. Agora, o que significa esse consumo de resistência à fadiga? O significado físico é quanto por cento da vida útil à fadiga das placas que fora consumida por uma determinada configuração de eixo e carga. Quando eu faço isso individualmente para cada configuração geométrica e eixo de carga, avalio qual é o N admissível e eu sei qual é o número de solicitações prevista para aquela configuração de carga, eu consigo calcular o consumo de resistência à fadiga individualmente daquele eixo. Se eu somar os consumos de resistência à fadiga de todos os eixos, de todas as configurações geométricas de eixo, né, fazendo esse somatório desde o primeiro configuração de eixo e carga até a última, determinando o N previsto com base naquele ábaco anterior, o N admissível, e o N previsto é a condição de tráfego, né? Eu sei quantas vezes aquela solicitação eu tenho ideia de que ela vai solicitar via, né? Aquela configuração de eixo e carga, N admissível pelo ábaco anterior, vezes 100, para ser em termos percentuais. Se eu fizer esse somatório e ele for menor do que 100%, beleza. A estrutura que eu previ inicialmente, né, com base no meu feeling,
ela atende àquela condição de tráfego. No entanto, se essa configuração, se esse consumo de resistência à fadiga total for maior do que 100%, minha condição estrutural do pavimento, ela é aquém da necessidade, ela está subdimensionada. Então, eu vou ter que alterar aqueles parâmetros que vão me permitir um consumo de resistência à fadiga menor. O que é o ideal? O ideal é que a gente chegue a um consumo de resistência à fadiga mais próximo de 100%, menor do que 100%, né? Mas se eu conseguisse chegar em 99,99%, essa seria a minha condição ideal. Às vezes, vocês vão perceber que a gente não tem tanta sensibilidade assim. Um consumo de resistência à fadiga de 0% é bom? 0% é bom? Não, não é bom. Porque a rigor eu estou trabalhando com uma boa margem de segurança e isso vai me onerar a execução desse meu projeto. Certo? Então, essas são... Aqui é o fechamento, o coroamento do nosso dimensionamento. Se eu conseguir chegar a uma condição muito próxima de 100%, mas menor do que 100%, essa é a minha condição mais desejável, digamos assim, em termos de dimensionamento. Reforçando, pessoal, isso tudo é uma condição que vai ficar muito mais clara no momento que a gente fizer a videoaula com os exercícios, né, com um exemplo prático. Mas, em linhas gerais, essa é a condição que a gente tem de dimensionamento pelo método preconizado pelo DENIT, pela BCP, e que originalmente foi desenvolvido nos Estados Unidos pela Portland Cement Association. Tem uma publicação do Packard, de 84, acho que também é essa publicação, e que faz todo um apanhado de como esse método foi desenvolvido. Espero que vocês tenham compreendido minimamente esse conteúdo, que vai ser melhor consolidado a partir dos exemplos práticos que nós vamos trabalhar, seja na videoaula ou na lista de exercícios que eu passarei a vocês. Fico à disposição para tirar eventuais dúvidas. Aqui está o meu e-mail, podem me procurar. E desejo que vocês permaneçam tranquilos aí e saudáveis, tá bom? Um grande abraço e obrigado pela atenção.